Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre streaming, o filme Agente Oculto, The Gray Man, da Netflix, um dos filmes mais caros da plataforma, que é estrelado pelo Ryan Gosling no papel de um ex-criminoso que hoje trabalha para a CIA até começar a descobrir os podres da agência e ter que proteger uma garotinha indefesa ali no meio da história. Vai ficar mais claro daqui a pouco. What do you know about the Sierra program? Reckless mystery men you guys send in when you can't officially send anyone else. The Gray Man. Mas antes de começar a crítica, eu faço um pequeno parêntese. Você já está seguindo o canal do Meio Amargo no YouTube? Segue lá, ativa as notificações, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. Tudo isso é fundamental para que esse trabalho continue crescendo. E agora a gente volta. Primeiro, para a gente entender o que o Agente Oculto está fazendo na plataforma, a gente tem que compreender qual que é a história da Netflix como produtora de filmes originais. Quando eles começaram a fazer seus primeiros filmes lá para 2015, Tal, Mudo, Ark, Spectral, Cargo eram filmes muito ruins. Em pouquíssimo tempo, a Netflix se acostumou, começou a chamar diretores como Bong Joon-ho, como Martin Scorsese, fazer seus filmes originais de respeito. Hoje eles consideram que obras prestigiosas, tipo Oscar, como O Irlandês, são projetos de vaidade, que eles não pretendem financiar mais, mas desde esses primeiros filmes, os produtores começaram a se dedicar especialmente àqueles gêneros que não chegam muito aos cinemas, ou seja, as séries, em especial, mas também animes ou mesmo comédias românticas adolescentes que praticamente desapareceram dos lançamentos no circuito tradicional. Mesmo assim, faltava um grande gênero, um dos mais lucrativos do cinema, que eram, obviamente, esses blockbusters de ação. Com o crescimento de Disney com a Marvel ou da Warner com a DC, é claro que os produtores também iam querer lançar suas próprias franquias. Talvez o Resgate com o Chris Hemsworth tenha sido um dos projetos de maior audiência da história da plataforma, mas se eu pergunto pra você o que você lembra do Resgate, que já tem um título bem genérico, lembra do nome do personagem, lembra de uma cena muito marcante, um diálogo muito marcante, a trilha sonora especial. O fato é que o filme é de 2020, ele é bem recente, mas ele não conseguiu marcar a cultura pop, ele não conseguiu marcar muito o imaginário coletivo, se tornar referência, se tornar objeto de meme, de citação. E ele está basicamente esquecido, embora a Netflix planeje sim fazer uma sequência. I have something they really want. What's your gut? It's gonna be my funeral you're going to next. E nessa linha de filmes de ação, a nova empreitada da Netflix é O Agente Oculto, The Gray Man, que segue uma linha de espionagem. Ele é um filme muito mais sério. Embora o protagonista, interpretado pelo Ryan Gosling, tenha sido um criminoso, tenha sido preso, ele é um homem muito correto, de boa índole, e o mesmo vale para o Billy Bob Thornton, que interpreta o chefe dele, que também é um homem muito correto de caráter. No outro espectro, a gente tem pessoas que não ligam para criancinhas, que poderiam vê-las morrer, que é o caso do agente interpretado pelo Chris Evans e do chefe da CIA, um homem de moral claramente duvidosa, interpretado pelo Regé-Jean Page, que a gente lembra de Bridgerton. Entre esses dois, algumas mulheres muito fortes, que também participam das cenas de ação, especialmente a Ana de Armas, mas não fique muito otimista porque na hora H elas vão ser deixadas de escanteio, vão pedir para que elas cuidem das criancinhas enquanto os homens resolvem a briga. Na verdade é algo muito parecido do que a gente tinha visto recentemente em 007, Sem Tempo para Morrer, outro filme de espionagem, também passado em vários países do mundo, também tinha a Ana de Armas, também tinha um acerto de contas numa fonte entre dois homens na cena principal, e a mulher muito forte daquele filme também era deixada de lado e pediam para ela cuidar das crianças na hora principal. Every grade A wet team from here to Reykjavik will be vying for the prestige of killing the infamous Sierra Saints. A Netflix contratou os diretores e roteiristas mais cobiçados de Hollywood, ninguém menos que os irmãos Russo, que dirigiram Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, Capitão América Soldado Invernal. Ou seja, a gente sabe do que eles são capazes em termos de ação. Aliás, já tinham chamado o Chris Hemsworth para o Resgate, agora é o Chris Evans para o Agente Oculto, então a gente sabe que eles estão de olho nessas grandes celebridades da Marvel. Mas o que funcionava naquele universo de super-heróis da Disney não funciona tão bem aqui. Por exemplo, as cenas de ação, tirando uma grande sequência em Praga, com tiros, explosões, vários carros revirados, e que de fato poderia, enfim, rivalizar com muitos outros filmes de ação, as outras são bem atrapalhadas. Tem um grande desastre aéreo que não tem os melhores efeitos visuais possíveis, não tem uma impressão de grande risco à vida do protagonista. E a montagem, o uso de enquadramentos, o ritmo é um caos.
De modo geral, esse projeto sim desperta a impressão de ter criado várias situações das quais ele não tira proveito. Tem um labirinto na conclusão e quando ele aparece a gente fala, bom, vai ter a dificuldade de se encontrar lá dentro, afinal, para que servem os labirintos se não for para se perder? Mas não é isso que acontece lá dentro, os homens simplesmente acham um caminho muito fácil. Tem também um grande calabouço numa cena que envolve o Wagner Moura, que tem uma ponta pequenininha, mas ele tá bem ali no papel dele. A gente fala, ótimo, esse homem ali preso vai ter grande dificuldade de sair, muito pelo contrário. Esse agente se transforma num MacGyver de uma hora para outra, ele vai encontrar uma saída espetacular e surpreendentemente fácil. Em comparação com o 007, o James Bond costuma também ir para vários países em cada aventura, mas existe sempre uma grande cena de ação, existe sempre um grande risco em cada local. Nos tempos de hoje é fundamental que um projeto se viabilize, se comercialize também em mercados estrangeiros, para ele cobrir os custos da produção. Não dá mais para contar apenas com o mercado norte-americano, então por isso a gente filma novos cenários, coloca grandes atores de outros países, como tem um ator indiano no Agente Oculto. Infelizmente, os personagens passam por vários cenários que não são utilizados, que não têm função nenhuma, poderiam ser quaisquer outros países. Eles são, digamos, cenários de um exotismo, de cores diferentes, mas não servem para muita coisa. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. Easy. Ryan Gosling sabe muito bem interpretar um sujeito pouco expressivo. Para quem já viu, por exemplo, Apenas Deus Perdoa, sabe que ele pode ser boneco sem expressão quando ele quer. Aqui ele está muito contido. Chris Evans está se divertindo horrores, fazendo o avesso daquele bom moço que era o Capitão América. E a Ana de Armas, de novo, tentando provar que ela pode ser uma grande estrela de ação. Mas a gente sabe que a atriz cubana tinha muito menos tempo de tela no Sem Tempo para Morrer, e as cenas dela ali no James Bond eram bem melhores e mais criativas. O que o Joe Russo faz dessa vez, para tentar trazer algum dinamismo, é multiplicar a quantidade de cenas com drones. Surpreendente a quantidade de imagens que não só o drone mostra um grande plano aéreo, mas também passeia, viaja bem rápido, entra nas casas, entra num pronto-socorro. E de que serve toda essa viagem aérea? A pouca coisa. Isso não vai aumentar a tensão, isso não vai aumentar um deslumbramento estético, isso não vai servir para trazer nenhuma informação nova, apenas é mais uma tentativa de colocar dinamismo num filme que é um tanto parado, se você for pensar. Lloyd. I got an urgent locate and destroy. That could be fun. The man's got some street cred. Este é mais um filme que não empolga, que não realmente demonstra o potencial da Netflix de concorrer com Disney, Universal, Sony ou Warner em relação a esses grandes projetos de ação. Para não deixar toda a responsabilidade no colo da Netflix, basta dizer que talvez ainda seja uma questão de experiência. Esses filmes em especial, grandes filmes de tiro, porrada e bomba, efeitos visuais, perseguições, eles beneficiam muito da experiência da sala de cinema. Ter um som muito adequado, ter uma excelente projeção, ter a experiência coletiva de pessoas ao redor, pipoca, refrigerante, a luz que se apaga, ou seja, a cerimônia, todo o ritual da sala de cinema é muito importante para esses grandes filmes. A gente não duvida que a Netflix divulgue números muito impressionantes de audiência daqui a pouco, mas isso não significa que o filme vai marcar a história do cinema, que vai ser particularmente marcante para os atores. É isso que os streamings ainda têm grande dificuldade de fazer. Fazer com que eles virem uma marca, que eles repercutam, gerem discussão e que eles não sejam atropelados pelos grandes novos filmes que chegam na semana seguinte. Enfim, talvez se Agente Oculto fosse absolutamente horrível, a gente falaria muito mais dele. Se ele fosse excelente, a gente falaria muito mais dele, só que o problema é que ele se encontra nesse terreno mediano ou medíocre, que vem da mesma palavra, que justamente não é muito memorável. No final, a Netflix tem toda a condição de fazer grandes produções, ela tem dinheiro para isso, ela tem a capacidade de seduzir grandes diretores, produtores e atores, mas ela ainda luta contra o fator fundamental do streaming, que é esse caráter efêmero, em que tudo passa muito rápido e não costuma deixar marcas duradouras. O Agente Oculto interessa principalmente enquanto sintoma de um problema que o streaming ainda não conseguiu resolver. You hurt? I mean, my ego's a little bruised. Eu fico por aqui, não deixe de curtir, deixe o seu comentário, que são bem importantes, e também siga o canal, ative as notificações e prestigie o trabalho no meiamargo.com, em paralelo a esse canal, que tem muitos textos com artigos, críticas, debates, entrevistas sobre o mundo do cinema. Até a próxima. Tchau, tchau.